a gente tem que pensar que toda essa falta de sentido que a gente sente na era ocidental, os estudos sobre isso que eu estou falando aqui, que o Campbell trouxe, que o Zimmer trouxe, né, nos aproximam muito mais dessas perguntas e dessa tranquilidade com relação, bom, gente, então não é assim que a jornada do herói ou da heroína seja para todo mundo exatamente igual, mas eu e o meu amiguinho aqui do lado, a minha amiguinha aqui do lado, nós sim vamos passar pelas mesmas coisas, né? Não é que Buda e Jesus sejam a mesma pessoa historicamente, mas que as metáforas da vida representam a mesma coisa, sim é. Porque nós estamos aqui falando sobre isso que encantava o Campbell, né? Que encantava quando ele estudava a mitologia comparativa de uma ilha na Tasmânia e daqui a pouco, né, dos Inuits lá no norte do Canadá, e ele via as mesmas referências, né? Ele via a mesma questão da vida se alimentando da vida, né? Que é a primeira, se tu for pensar assim, a morte, né, se alimenta da vida, que a vida se alimenta da morte, né? Aquele grupo, aquela tribo que mata aquele animal, mata o búfalo, e o quanto aquele animal, eles fazem um ritual para agradecer a família do búfalo por dar um elemento da família deles para alimentar toda aquela tribo, porque sem aquele animal, aquela tribo toda morreria, né? Então todos esses rituais que todas esses povos mais primitivos eles tinham, traziam para eles um grande significado na existência, né? Porque eles não ficavam se perguntando por que eu nasci, afinal de contas, qual é o motivo da minha vida, né? Isso que acontece hoje na sociedade moderna, contemporânea, né? Onde o hedonismo adaptativo, que o hedonismo é essa busca pelo prazer constante, né? E adaptativo porque rapidamente eu não tenho um sofá, mas amanhã de manhã eu vou lá e compro o sofá. Pronto, já esqueci como é que era ontem que eu não tinha sofá, e a partir de agora eu quero um chuveiro de água muito quente. E aí eu tenho um chuveiro de água muito quente, né? Eu sempre penso nisso, no hedonismo adaptativo, porque a vida inteira eu passei inverno muito, 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 muito ruim, né? Lá no Pampa Gaúcho, onde a gente não tinha nada de estrutura, e as gotas, aquele chuveiro Corona queimando, que não dava nem para tomar banho no inverno, aquele horror. E aí fui morar no Canadá, um inverno muito mais pesado, né, mais punk, mas o fato de tu ter estrutura, né, trazia uma sensação que parecia que tu não estava no inverno. E um hedonismo adaptativo, porque na hora que tu se adapta àquilo, eu mereço isso, eu mereço esse prazer, né? Tá tudo bem, tipo, eu não posso voltar ao shampoo não, ao chuveiro, né, dois pingos queimando a minha cabeça. Eu já tenho isso, eu me adapto rápido com todo aquele prazer, né, e eu vou só na busca do prazer. Então, o que ele fala o Campbell fala da morte dos mitos, né? O fato da gente ter desacralizado os lugares, a terra, a própria terra, né? A gente esqueceu que a gente vive da terra, a gente esqueceu que a gente é a própria natureza. A nossa sociedade traz, né? O Campbell traz muito isso, essa noção de que quanto mais a sociedade se desenvolve para o Deus masculino, né? Para o pai, para o Deus masculino, mais ela se afasta da deusa, da Virgem Negra, da deusa, da origem da vida, e mais ela consegue, né, ser torpe com a própria natureza. E aí eu trago pra gente a noção do véu, né, gente? Na desescola a gente trabalha muito isso, né, sobre essa queda do véu. Nós fizemos parte dessa natureza. Essa natureza não é contrária a nós, né? O Campbell, quando conversava com os japoneses, eles diziam isso, muito estranha essa religião de vocês, né? Que é Deus contra o homem, que é o homem contra Deus, que é a natureza contra o homem. Como a natureza contra o homem? Se nós fizemos todos parte de uma mesma natureza.